Olá, meu nome é Luiz Fittipaldi, você está no canal Holding Sem Segredos. Hoje, dando continuidade à série da recuperação judicial da Neoin, eu vou estar tratando de um assunto bem interessante, que é justamente o quê? A questão do que seria melhor, entrar com uma ação judicial, a questão da recuperação judicial ou mesmo a questão da falência. Bem, antes de mais nada, eu gostaria de fazer um preâmbulo, né? Ontem eu fui convidado e eu acabei entrando no grupo da Associação dos Investidores da Neoin. Eu ainda não faço parte da associação, entrei no grupo, estou acompanhando, até assisti as duas lives, recomendo que vocês assistam as duas lives. Quem não estiver no grupo, me manda um contato. Eu não sou administrador do grupo, mas eu encaminho os seus dados para que você seja incluído no grupo e possa acompanhar e depois fazer parte da associação. Ter uma associação é sempre interessante porque você permite que se caminhe na mesma direção. Como são muitos interesses distintos, investidores em situações muito diferentes, pessoas que investiram valores pequenos, valores muito altos, valores muito significativos, os interesses eles acabam sendo diferentes. E ter uma associação que acabe norteando um caminho mais único é sempre muito interessante. Então eu acho que vale a pena vocês pelo menos ouvirem o que eles têm a dizer. E também vai aqui um agradecimento ao empenho do pessoal que está fazendo isso. Eu não os conheço, a maior parte deles, né? Acabei conhecendo alguns por contatos, mas o que a gente pode verificar é o seguinte, é o empenho e a dedicação de cada um. Então vai meus parabéns a eles, porque eles estão dando uma coisa muito mais importante até que dinheiro, que é tempo. E fazendo um trabalho bem interessante. O levantamento de dados deles é muito interessante. Por isso que eu falo, vale a pena vocês pelo menos acompanharem os trabalhos da associação. Mas então por que eu vou fazer essa divisão? Existe uma discussão até, isso você pode acompanhar até nos próprios vídeos da associação, existem vários caminhos. Qual é o melhor caminho, o caminho certo? Infelizmente não dá para a gente saber. A gente só se voltasse ou avançasse no tempo para saber o que seria a melhor escolha. A melhor escolha seria não ter investido na Neoin. Como nós já fizemos isso não adianta mais ficar reclamando. A questão é tentar recuperar, pelo menos, se não tudo, uma parte do capital investido. E aí é que vem as três escolhas. Vamos começar com a questão da ação judicial. Para quem tem acompanhado os meus vídeos, você já deve ter notado que eu particularmente não sou muito partidário de entrar com ações nesse momento contra a Neoin. Não é que a ação em si ela não funciona, mas eu acho que ela não vai ter muita eficácia prática. Por que eu digo isso? Já existem mais de 200 ações. Algumas ações a gente acabou descobrindo até desde 2022, algumas até anteriores. Então, ou seja, se você entrar com uma ação judicial hoje contra a Neoin, primeiro o que acontece? Nós somos investidores, então nós não temos uma coisa chamada um título de crédito. Nós não podemos pedir a falência da Neoin, digamos, por exemplo. Nós temos que primeiro mostrar que nós temos esse crédito, né? Então o que? Primeiro você vai o que? Apresentar que o seu contrato, os seus depósitos que você fez na SPE específica ou nas várias que você tenha feito os seus investimentos. E aí você vai provar para o juiz o seguinte, olha, eu tenho esse crédito, eles tinham se comprometido em me pagar rendimentos mensais, pararam no mês tal, não me devolvem nem o meu investimento e nem me devolvem os rendimentos mensais. E ainda mais, com tantas ações judiciais que tem, as notícias e tudo mais, as investigações criminais, o que acontece? A chance de eu recuperar meu crédito é pequena, então eu quero tentar recuperar mais rapidamente possível. Digamos que a ação corra tudo bem, ela vai demorar meses ou anos, porque a gente não sabe se eles vão se defender ou não, né? O que se observa é que eles estão tendo uma dificuldade em alguns processos com advogados, provavelmente por questão de pagamento. E ainda mais se você tem que pagar advogado para mais de 200 ações, é bem complicado. Então o que acontece? Mas digamos que corra tudo bem, você vai no final do processo ganhar direito o que? Uma sentença, que ela é um título executivo, e você vai poder o quê? Penhorar algum bem da Neoin. Os bens da Neoin, a maior parte já estão penhorados, vários já estão indo para leilão, tem até um vídeo no canal aqui falando justamente de um caso que tem um possível leilão agora 31 de outubro, se não me falha a memória.
lá do carrão. Então, ou seja, uma ação judicial, eu não sei até que ponto ela vai te trazer alguma vantagem. Pelo contrário, né? Eu costumo dizer que às vezes você coloca dinheiro bom em coisa ruim. Porque você imagine, para você entrar com uma ação, você vai ter que contratar um advogado, então você vai ter um custo. Então, ou seja, você vai pôr mais dinheiro, você já perdeu dinheiro no investimento, você vai ter que colocar dinheiro para fazer essa ação. Se a recuperação judicial ocorrer ou uma falência, você também vai ter que pagar um advogado para fazer a sua habilitação. Então, ou seja, você já vai ter que pôr dinheiro lá. Então, você vai pôr dinheiro aqui numa ação específica, que talvez ela não te traga eficácia nenhuma, e ainda mais as custas judiciais, dependendo do montante que você tem, porque as custas judiciais elas são calculadas de acordo com o valor do seu crédito, aquilo que você está discutindo. Quanto mais você investir na Neowin, mais você tem a receber, maior vão ser as custas. Então, particularmente, lógico, eu respeito os advogados que pensem em sentido contrário, respeito quem tem entrado com ação, pode ser que dê certo, eu não sou dono da verdade, mas particularmente eu não acho que é um bom caminho. Mas é um dos caminhos. A recuperação judicial, por outro lado, a gente já também tratou num vídeo específico, que nós estamos aguardando o quê? A emenda da inicial. O que é a emenda da inicial? A emenda da inicial é um momento em que quem propôs a recuperação judicial comprova para o juiz que ele tem os elementos necessários para que a ação prossiga, que é, no caso, a juntada de documentos. E o que é mais complicado para a Neowin é explicar que ela realmente dividiu operacionalmente, ou seja, contabilmente e financeiramente, as SPS, ou seja, ela não tratou tudo como um caixa único. E o que me parece é que ela tratou como um caixa único. E aí ela tem um dilema. Ela vendeu aos investidores, pelo menos ela vendeu para mim, que eu estava investindo numa SPE, no caso em duas SPEs, porque eu investi na Penha e na Moca. Então o que acontece? Se eu investir numa SPE, que é uma sociedade específica, finalidade específica, o que acontece? Ela deveria ter uma contabilidade única e separada. Ou seja, se qualquer outro empreendimento desse problema, ou mesmo nenhum tivesse problema, eu não teria problema com o investimento que eu tenho. Por quê? Porque ele arrecadou dinheiro, ele tem as suas receitas, tem as suas despesas, e é nessas receitas e despesas que ele deveria se basear. Se ele comprovar que ele tem isso, aí a questão da recuperação judicial fica um pouco mais complicada, porque como é que você vai fazer uma recuperação judicial de um grupo econômico se você tem empresas específicas que têm que ser trabalhadas de forma individualizada? Ou você teria que ter uma recuperação judicial para cada uma, ou no grupo não daria. Ou eles vão ter que mostrar para o juiz o seguinte: olha, juiz, embora a gente tenha vendido como empresas em separado, ou seja, de uma certa forma nós faltamos com a verdade para os nossos investidores, tudo foi um caixa único, tanto para receitas como despesas. E aí pode ser até que o juiz dê o prosseguimento da recuperação judicial, mas ele vai ter um outro problema na seara de investigações aí, tanto econômicas quanto criminais. Mas isso é um outro ponto. Bem, a recuperação judicial em si, analisando. Se ela for recebida e ela prosseguir, lógico, ela suspende os processos judiciais, o que é uma parte boa para nós, porque evita que o patrimônio da Neowin, que já está super complicado, ele seja dilapidado com mais perda de imóveis, dificultando assim, ainda assim mais o nosso pagamento. Mas, por outro lado, eu vejo com olhos meio preocupantes de como é que ela vai fazer uma operação sustentável para levantar o grupo. Mesmo que tenha um investidor oculto aí, digamos que tenha bastante dinheiro para tocar os negócios dela, eu não vejo como, porque pelo que dá para entender pelos números da recuperação judicial, ela pagava todo mundo com o que entrava dos novos investidores. Então, ou seja, para tocar as obras e poder vender essas obras e poder pagar os seus credores, ela precisa colocar dinheiro. Então, digamos que ela tem esse dinheiro. Então, ela vai ter que colocar esse dinheiro, provar para todo mundo que ela vai colocar determinada quantia, sem ser recurso dos investidores. E aí conseguir o quê? Tocar um planejamento de negócio que seja viável para quitar todo mundo, ou pelo menos quitar uma parte do que ela deve. Não acho muito provável. Vi na live da associação, que é muito interessante, a ideia deles de fazer o quê? Com que
se por acaso a recuperação, lógico, o projeto deles não seja aceito, eles conseguirem montar um grupo de trabalho, talvez do administrador, e tocarem esse negócio. Ou seja, é como se criasse uma empresa, ou seria essa figura aí em recuperação judicial, não com apoio da diretoria da Neowin, mas um grupo de investidores, ou determinado pelo juiz, de modo que você conseguisse tocar os empreendimentos e aí, conforme você fosse entregando, gerando caixa, você vai botando em ordem, talvez até fazendo novos negócios, de modo que você consiga recuperar pelo menos uma parte do capital investido. Ou até todo, não sei, eu acho pouco provável, mas digamos a ideia em si ela é boa. Difícil de operacionalizar, tá? Por outro lado, se nada der certo, ou seja, se o juiz não aceitar a recuperação judicial, no meu modo de entender, não é automática a falência, embora ela possa vir por outros caminhos, mas a falência é uma coisa que eu diria que também está no horizonte da Neowin. Seja através dessa recuperação judicial que não dê certo, seja de um pedido específico de algum credor, que também não é impossível, né? Eu não sei, como são 200 ações, eu não sei dizer se não tem nenhuma já pedindo a falência da Neowin. Mas aí o que aconteceria? Na falência, você faz o quê? Você separa, junta tudo, vende tudo do jeito que está, ou até consegue se convencer o juiz. Eu já vi isso numa ação específica em que os funcionários retomaram a empresa para que o negócio girasse até que se encontrasse um comprador. Mas aí você tem que convencer o juiz da falência, convencer o síndico, tudo que vai funcionar. Também da mesma forma que aquela ideia que tem da associação de montar talvez um grupo para controlar, você faria isso dentro da falência. É possível? É difícil? Sim, muito. Bem complicado, mas seria uma forma de diminuir o prejuízo de todo mundo, porque a gente sabe que na falência o que vai acontecer? Vai vender tudo, então vai arrecadar lá os bens, digamos que arrecadem 30 milhões, vendendo todos os bens do jeito que estão, e aí você vai pagar primeiro os credores preferenciais, aí que são o quê? Os trabalhistas, os créditos tributários e também aqueles que têm a garantia real. Depois você vai o quê? Pegar o que sobrar e você vai pagando todo mundo, então, ou seja, tipo R$1 para cada um até você acabar com o dinheiro. Então, ou seja, não é uma coisa legal, mas também talvez seja uma saída, né? Eu acho que também se continuar sem recuperação judicial, sem falência, sem que a associação, através de alguma medida jurídica, parece que eles têm algumas ideias, eu ainda não conversei com eles para entender qual é a ideia deles, mas se deixar correr essas 200 ações, aí é que não vai sobrar absolutamente nada, vai ser pior até do que uma falência, né? Então, o que eu queria deixar com vocês claro é o seguinte: existem esses 3 caminhos, os 3 caminhos são ruins, aí você vai ter que decidir qual que você acha que é o melhor, né? Por isso que ouvir a associação pode ser um caminho interessante, até para a questão de custo, porque eles nos comentaram nas lives que eles ainda vão o quê? Eles vão cotizar os custos que eles vão ter entre os associados, né? Se você entra no grupo, você não é associado, então fica tranquilo, você pode entrar no grupo da associação e você ainda não é um associado. Para ser associado é diferente, é uma ficha, provavelmente uma ficha de inscrição que eles vão fazer e vão estar explicando também mais futuramente qual que é o custo. Mas é uma questão bem interessante. Então, o que eu queria deixar para vocês é esclarecer um pouco disso. E também 2 pontos finais para a gente poder encerrar. Eu tenho visto nos grupos e na mídia, de modo geral, que as pessoas elas acabam falando muitas coisas que, a meu ver, até podem ser perigosas para elas, né? Hoje em dia a gente sabe que é muito complicado. Você tem que tomar muito cuidado com a internet, porque aquela ideia de pátria livre, né, que é a coisa que existe, que eu posso falar o que quiser, não é bem verdade, a gente sabe disso. Então, embora existam indícios graves de que possa ter havido crime na Neowin, né, isso é uma coisa que está sendo investigada, então, ou seja, eu não posso declarar que existe um crime. Existem evidências de um possível crime, tá? Existe uma possível pirâmide? Sim.
As evidências demonstram que isso é bem possível. Agora, eu não posso afirmar categoricamente que foi uma pirâmide e nem de que a sua diretoria, de modo doloso, ela pretendeu isso. Tá? Então, tome um pouco de cuidado com o que vocês falam na internet, né? Temos que aguardar a questão criminal. Outro ponto que tem se falado muito da questão criminal é... Olha, eu particularmente, tudo bem, olha, condenou lá alguém teoricamente pode vir a ser preso, né? Porque ser preso, entre ser condenado e ser preso são duas coisas bem diferentes, principalmente para quem tem dinheiro. Então, mas assim, para nós investidores, tirando a questão da satisfação pessoal que alguém pode ter com alguém estando preso, financeiramente não vai trazer benefício nenhum, tá? Então, assim, são pontos que eu queria estar colocando para vocês, né? E pedindo para que vocês aí compartilhassem esse vídeo com pessoas que vocês sabem que são investidores também, né? Não deixassem de seguir o canal, é importante para que o canal alcance mais pessoas e também para que vocês sejam avisados sempre que tiver um vídeo novo. Bem, um grande abraço a todos e assim que tiver alguma novidade eu coloco no canal. Um grande abraço, até o próximo.